Olá, tudo bem? A graça e a paz. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê vida. Chegamos no capítulo 22 de Mateus e estamos indo para o fim deste livro que nós temos visto todos os versículos desde o capítulo 5. Capítulo 5, verso 3. Então, é muito tremendo. Para a gente ter o comentário inteiro aqui no devocional, assim que eu terminar o capítulo 28, eu vou voltar no capítulo 1, aí vou até o 4, para a gente poder ter o livro de Mateus inteiro aqui. Foi uma experiência muito boa. De repente a gente continua em um outro, né? Temos o Evangelho segundo João, tem cartas paulíneas, que é muito tremendo, tem Gênesis, Apocalipse, qualquer livro da Bíblia, o Senhor vai falar conosco. Então vamos lá. Capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniu todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Glória a Deus. O maravilhoso dos textos que nós vamos ler a partir de agora é que eles são realmente fantásticos, assim, conecta tudo, é profético, aconteceu, acontece, vai acontecer, porque Mateus, no seu final, é um livro que fala dos fins dos tempos. E o que acontece? A gente não vai ter tempo de destrinchar tudo, né? Porque esta parábola das bodas aqui, ela é realmente fantástica e o Senhor então tem muitas resoluções. Mas eu quero passar por alguns pontos rápido para a gente conectar a vida naquele ponto que interessa. Primeiro, que o Senhor aqui, o evangelista Mateus usa essa forma de falar. O reino dos céus é semelhante, eu tenho certeza que o Senhor Jesus que falava muito isso, senão ele não tinha escrevido. E essas comparações, elas trazem uma riqueza de profecia, de ministração e tal. E de verdade, né? Então ele fala: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ok, aí ele vai pegar aqui, né? Aqueles servos que nós vimos. Aqueles servos que nós vimos ali na naquela outra palavra e vai queimar eles, né?
Então enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, e dizia aos convidados que estava preparado o banquete, os meus bois cevados. E ele vai falando ali, e eles, porém, não se importaram, verso 5, eles não se importaram e se foram, uns para o seu campo, outros para o seu negócio. Você sabe que o evangelista Lucas fala desse tipo de coisa, ele dá uma riqueza de detalhe ali, que me tenha por excusado, desculpe-me, mas eu tenho um compromisso. E os compromissos são realmente assim bem fora de lógica, uma desculpa esfarrapada, como qualquer bom brasileiro entenderia. Então o rei ficou muito irado e ele manda as tropas para exterminar aquela galera. E isso significa que quando Deus desiste de lançar a sua igreja lá em Jerusalém, e esse rei irado que manda as tropas para exterminar e incendiar as cidades aconteceu 70 anos depois de Cristo. Porque eles perderam esse tempo que o Senhor os visitou para estabelecer a igreja, e eles perderam. Ok, agora a igreja, ela parte desse ponto de vista que continua aqui falando, Então, disse aos seus servos, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos, então o Senhor já tem o milênio pronto. Mas quem são os convidados? Aqueles convidados não tinham dignidade, eles tiveram que ser queimados. Verso 9, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E esse aqui é onde que entra a igreja, porque a igreja ela vai trazer para a igreja as pessoas dentro de uma métrica invisível. Você não consegue deduzir, bom, eu estou aqui nessa cidade, quantos cristãos existem aqui, e quantos cristãos ainda podem se converter nessa cidade, olhando a média mundial de cristãos convertidos por cidade. Olha, aqui ainda tem 5%, vamos trabalhar e tentar achar eles. Agora vamos ver quais são os convertidos, para que a gente possa ter uma identificação das suas ideias, da sua cabeça. Opa, agora vamos perguntar para os que converteram qual foi o tipo de pregação que eles ouviram, para a gente então, nesses pontos onde tem esses grupos que tem a possibilidade de vir para a igreja, a gente prega a mesma palavra. Não, é uma métrica assim fantástica, mas isso não funciona. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, antes eu que vos escolhi. Então nós não sabemos quem ele escolheu, então nós pregamos para todos. Mas por que então pregamos? Porque esses escolhidos virão por meio da pregação. Ok? Pastor, eu não acredito que Deus escolheu um e não escolheu o outro. Eu acho que a pessoa... Tudo bem. Isso não te faz diferente de mim em termos de que precisa pregar para todos. Então eu não vou aqui discutir contigo sobre eleição e livre-arbítrio. Se você acredita na eleição, nós somos irmãos, amém? Fique em paz. E se você acredita no livre-arbítrio, nós somos irmãos também. Fique em paz. Mas uma coisa que é igual para nós dois é que devemos pregar a todos. Porque seja os que vão querer vir, seja os escolhidos, eles vão vir por meio da pregação da palavra. Aleluia. Então não existe essa métrica, essa montagem, quantos por cento. O Senhor Deus tem os seus e nós vamos, de fato, saber quem são eles quando a palavra for lançada. Então, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos em que encontraram maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, não é que as pessoas más e boas foram levadas lá. Pessoas más e boas converteram-se. Agora aqui, na sala do banquete, só tem pessoas boas. Boas como, pastor? Boas porque se tornaram justiça de Deus em Cristo. Então, o bom para Deus não é o homem em si. O bom para Deus é aquele que Cristo justificou. Jamais devemos esquecer isso. Então, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial
e perguntar ao amigo como entraste aqui, então vai ser expulso esse sujeito. Aí você pode pensar assim, mas como que naquela sala espiritual, daquele banquete espiritual, tinha alguém que não era do Senhor? Certamente esse alguém não estava ali na festa, mas ele estava ali entre os que iam para a festa. E este um vai representar bastante gente, que são pessoas que falam de Deus, são pessoas que têm Deus em seus lábios, são pessoas que ganham até dinheiro em nome de Deus e não são de Deus. Mateus capítulo 7, né? O Senhor fala no verso 14, acho que é 14, que muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, e eu direi abertamente, nunca vos conheci. Qual o motivo? O Senhor fala no final, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Iniquidade é o que o anticristo, né, o iníquo, vai praticar no templo. E iniquidade é transformar o santo em comum, é profanar. Iniquidade é trazer do mundo para a igreja e colocar do mundo dentro da igreja, porque só assim você vai ter, então, dentro da igreja de Deus, pessoas que não são de Deus, porque eles colocaram o mundo lá dentro. E Deus não opera nas questões do mundo, então aquilo se tornou agora um grupo religioso sem Deus, com o nome de igreja e que é de Deus. É algo bem sutil, complexo, não diz respeito a nós, saber quem são essas pessoas ou não. Ora, que nós não sejamos de maneira alguma essas pessoas, amém? Nós somos do céu. Glória a Deus, então, é meio que um resumo muito por cima, né? Não tem como você falar desse assunto aqui sem não gastar pelo menos uma hora falando depois de ter pelo menos 20, 30 horas estudando. É muito grande. Mas vamos então tirar uma palavra para o nosso consolo. O Senhor pode até achar alguém que a roupa dele não é digna para a festa. Mas deixa eu te falar uma coisa, a nossa roupa é digna. E quem a dignificou não fomos nós, foi o Senhor Jesus. Por isso dizemos neste dia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele conquistou para nós aquilo que só Deus, no nível de Deus, podia ter sido conquistado e podia ter sido dado. Por isso nós temos algo precioso da parte de Deus que foi conquistado pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus. Que bênção será o dia em que nós estivermos nesta festa reunidos para este tempo grande de bênção da parte de Deus. Então fica na paz e se você ficou com dúvida, e agora, quem sou eu? Será que eu estou com as roupas corretas? Volte-se para o Senhor, volte-se o seu coração para o Senhor e fala, Pai, se eu não sou teu, faça-me ser teu. Mas se você está realmente sentindo temor, você é do Senhor, então apegue-se com Ele, volte-se para Ele, faça da presença de Deus algo que venha encher seus dias, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã.